Bom, estamos para concurso de direito administrativo, regime jurídico único 1812 para o INSS, técnico de sei lá o que, do INSS, tá? Provimento, sobre provimento. Deixa eu ver. Os cargos está vago, vacância, daí o carinha é provido, daí ele nomeia, daí aparece no artigo 37 da administração pública do CF, daí aparece aqui no regime jurídico no artigo 5, ele fala os requisitos, tá? Os requisitos parecem que estão a mesma coisa de sempre. 145, idade mínima 18 anos, aptidão física e mental, isso aí aparece mesmo. Daí parágrafos eu não sei se os parágrafos são a mesma coisa. Parágrafo 3, parágrafo 1, parágrafo 2, parágrafo 3, parágrafo 4. Daí tem um artigo 6, provimento, tem 7, investidura, forma de provimento, daí tem aquela listinha lá, a listinha, sabe? Porque os artigos têm a droga das coisas, mas não tem nenhuma explicação. Daí você só vai achar explicação no capítulo desse nome de provimento. Tipo, o capítulo ou artículo da nomeação, o capítulo no artículo da promoção e assim, treco. Nossa, saco. Ou, mas às vezes eles também colocam, assim, eles colocam a listinha lá, A, B, C, D, E, F, G, H, com todos os nomes dos provimentos e todas as coisinhas. E daí eles colocam depois 8 parágrafos, um para cada droga dos provimentos, né? Às vezes eles fazem isso também. Vamos lá? Provimento. Se um cargo público está vago ou houve vacância, é necessário preenchê-lo. Quem ocupará... Preenchê-lo? Não. Se um cargo está vago ou houve vacância, é necessário preenchê-lo. Eu acho que está falando totalmente que é necessário preenchê-lo, certo? Quem ocupará o cargo que ficou vago? Com a nova Constituição, o provimento, que é preenchimento dos cargos públicos, é início de carreira, basicamente deve ser feito por concurso, né? Naturalmente, já para participar do concurso, a pessoa deverá atender alguns requisitos que serão necessários para que ela possa ocupar o cargo vago, caso aprovada no concurso, e também há cargos que são providos em comissão, ou seja, sem concurso. A Constituição Brasileira, 88, dispunha em seu ordenamento jurídico único, e na CF também, no artigo 37, dizendo: os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preenchem os requisitos estabelecidos em leis, que tem alguns aqui. Mas, com a reforma administrativa de sei lá o que, 19, ficou alterada uma disposição. A disposição autorizando a lei permite a contratação de estrangeiros para serviço público. Não, zoado. Não, zoado é que não deixavam contratar estrangeiros antigamente, né? Cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como os estrangeiros na forma da lei. Sabe? Essa coisa de estrangeiros só tem uns carinhas que não podem ter empregos de os estrangeiros que são o tipo presidente e pessoas importantes para a defesa só podem ser nacionais. Isso faz total sentido. Mas eu não acho que não faz sentido, não faz que fazer sentido aquelas coisas tipo administrativas ou saúde, sei lá. E a lei, por sua vez, não poderá estabelecer requisitos que atentam contra os princípios da impessoalidade ou da moralidade e outros princípios constitucionais. Serão requisitos que todo brasileiro, com seu esforço pessoal, possa alcançar na vida, a nível cultural ou experiência específica, ou aptidão física ou outras constatáveis em suas provas e títulos. Vejamos quais são esses requisitos que o Estatuto estabeleceu como necessários para o provimento de cargo público. São requisitos básicos no artigo 5 do cargo público, a nacionalidade brasileira. Os cargos públicos são naturalmente cobiçados por muitas pessoas. A Constituição assegura a qualquer brasileiro, seja nato ou naturalizado. Essa naturalidade dele não quer dizer que o cara tem que ser nato, pode ser naturalizado também, sacou? O acesso aos cargos públicos, e veja bem, de regra só o brasileiro pode ocupar cargo público, mas o estrangeiro não mais está em possibilidade de ser funcionário público. A Constituição Brasileira de 1988 dispõe em seu artigo 37 que os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei. Porém, com a reforma administrativa de 19, sei lá o que, ficou alterada a disposição autorizando que a lei permita a contratação de estrangeiros para serviços públicos. Os cargos, empregos e funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencherem os requisitos estabelecidos em lei, assim como os estrangeiros na forma da lei. Assim, já não mais é absolutamente válido o requisito deste inciso 1, que poderá ser opcionalmente uma outra lei. Zap. E também estrangeiros, né? Confundindo. O gozo dos direitos políticos é um dos requisitos. O direito político é o direito de dever que tem as pessoas de participarem de gerência, administração e decisão da vida da nação. E como participamos, tanto votando nas eleições para escolha das representantes, como nos plebiscitos e até propondo projeto de lei, através do abaixo assinado, com milhões de assinaturas. Ou ainda nos candidatando como sempre votados e eleitos. Ou seja, poder político
Os direitos políticos são os direitos de ser, votar e ser votado. Mas esses direitos políticos de votar e ser eleito, nós podemos perder esses direitos. A Constituição Federal estabelece o artigo 15 que é vedada a cassação dos direitos políticos cuja perda ou suspensão só se dará nos casos de 1. Cancelamento da naturalização por sentença transitada em julgado. 2. Incapacidade civil absoluta. E terceira, condenação criminal transitada em julgado enquanto durarem seus efeitos. E quarto, recusa de cumprir uma obrigação a todos impostas ou prestação alternativa nos termos do artigo 5. E, por fim, a improbidade administrativa nos termos da lei. Essa aqui, a lei de improbidade administrativa mudou recentemente, em 2021. Eu não lembro, na verdade, eu não li as coisas que mudaram, mas basicamente na improbidade administrativa tem quatro crimes da improbidade administrativa e crimes administrativos, e todos eles têm uma penas diferenciadas, mas todos eles caem a pena de suspensão de direitos políticos. E daí uma coisa que os professores sempre comentam, né? Não existe cassação. Se tiver cassação, tá errado. Não existe cassação, não pode ser tirada a cassação, e como também estava escrito aqui, falado aqui na apostila, não pode tirar os direitos políticos, mas podem ser suspendidos por um período especificado de pena. E eles, cada um dos trecos da improbidade administrativa lá, do maior para o menor, tem um tempo que chega até os 10 anos. 10 anos de não poder ter direitos políticos, o que significa que você não vai poder servir, já que você é necessário estar em gozo dos direitos políticos para poder virar servidor, então você vai perder a sua habilidade de virar servidor de qualquer tipo de cargo público ou civil por pelo menos 10 anos, se você fazer uma das coisas mais horríveis de improbidade administrativa, que é roubar da entidade pública. Bom, assim, por equipar, prover um cargo público, necessariamente a pessoa deverá estar no gozo de seus direitos políticos, nem pode tê-los perdido, nem pode tê-los suspenso, por qualquer das hipóteses do artigo 15 da Constituição Federal. Também aqui haverá um reflexo de alteração introduzida pela reforma administrativa 19, sei lá o quê. A possibilidade da contratação de estrangeiro automaticamente esbarrar no desentendimento desse requisito, pois o estrangeiro não gosta dos direitos políticos brasileiros, entendeu? Daí, o terceiro requisito para virar investidura é a quitação com as obrigações militares eleitorais, né? Daí essa coisa aqui, aquela que acabou de falar agora há pouco, que o carinha fazer a, a prestação estranha, a prestação engraçada, a prestação que a sua religião não deixa você fazer militar, então você tem que fazer uma prestação alternada, e na recusa disso você perde direitos políticos, sabe? Bom, sabidamente todos os temos deveres públicos, temos de servir o exército, ou a marinha, ou a aeronáutica, e somos obrigados a votar. Quem não cumprir com tais obrigações também não poderá ocupar o cargo público. E como se provará que cumpriu a obrigação de cumprimento de serviço militar, que por enquanto só é exigido para os homens, se prova para o certificado de reservista. E o dever eleitoral com título de eleitor e papelata do que votou da última eleição. Mas, uma vez, haverá reflexos de alterações introduzidas pela reforma administrativa, impossibilitando a contratação de estrangeiro automaticamente, esbarrará no desentendimento desse requisito, pois o estrangeiro não estará quite com as obrigações militares e eleitorais brasileiras. O nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo. Alguns cargos exigem um mínimo de cultura do candidato. Conforme o cargo, há um nível escolar exigido. O candidato aprovado no concurso deverá juntar o diploma escolar provando que possui um nível escolar exigido. Se o cargo é de economista, o candidato deve ter um diploma de curso de economia. Se o cargo é de advogado, deve possuir um diploma de jurídico e social. E se o cargo exige segundo grau, o candidato deve exibir o respectivo diploma de segundo grau. Também outro de interesse é a idade mínima de 18 anos para a investidura, certo? Criança não pode ser funcionário público só após os 18 anos de idade, e assim porque só a partir dos 18 anos de idade é que se podem exigir certas responsabilidades das pessoas. Basicamente. Pessoas antes dos 18 anos, por exemplo, ninguém poderá responder por crime cometido.
Se o funcionário público pudesse ter menos de 18 anos, ele poderia aprontar muitas safadezas e não seria responsabilizado criminalmente. Isso se daria insegurança, representaria sério risco ao patrimônio público e aos interesses das pessoas junto à administração pública. A aptidão física e mental é um dos requisitos também. A aptidão física é a condição de desempenhar as funções dos cargos. Se o cargo exige alguma qualidade de força ou movimento físico, a pessoa deve atender a essa necessidade. Uma pessoa com alguma deficiência física, falta de uma perna, por exemplo, pode ser um excelente ascensorista. A falta de uma perna não é uma inaptidão para ser assessorista ou escrevente, mas já é para ser um vigilante. A aptidão mental não apenas quer dizer a sanidade mental propriamente dita, como um nível intelectual e de maturidade, para o exercício daquela função pública especialmente. Atenção! Não é demasiado a lembrança de que a Constituição Federal de 37, inciso 5, 6, 7 e 8, obriga a reserva de um percentual de até 20% dos cargos em empregos públicos para as pessoas portadoras de deficiências e definirá os critérios da sua admissão. Essa novidade constitucional visa a proteção dos deficientes físicos, reservando para eles algum emprego público. Assim, deverá o serviço público reservar alguns cargos para tais pessoas, estimulando a sua ocupação e dando exemplo à iniciativa privada para que não sejam elas tratadas como inúteis, que não são. Mas nem por isso se trata de exceção de requisito de aptidão física e mental, pois ao deficiente físico permitem-se as deficiências que não o revelem incapacitado para o exercício da função de seu cargo, ou, noutras palavras, ele não poderá qualquer deficiência ou incapacidade que o inabilite do exercício de seu cargo. Se é cego, não poderá ser escrevente, se é surdo, não poderá ser taquígrafo, onde deve escutar e escrever, etc. As atribuições do cargo, próximo é o parágrafo 1. As atribuições do seu cargo podem justificar a exigência de requisitos estabelecidos em lei. Estabelece-se aqui a possibilidade de a lei fazer outras exigências conforme as necessidades de cargo. Por exemplo, exigir alguma habilidade especial que, se aprovado em prova de tiro, ser bom atirador, para ser policial, ou sexo conforme o cargo, mulher para carcereiro de penitenciária feminina e etc. Outro parágrafo, o 2, diz: as pessoas portadoras de deficiência é assegurado o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência de que são portadoras. Para tais pessoas serão reservadas até 20% das vagas oferecidas no concurso. Aqui, o Estatuto obedece o que obriga a Constituição. 37, inciso. A lei reservará o percentual de cargos para empregos públicos para pessoas com deficiências. Portadores de deficiência definirá seus critérios. Essa novidade constitucional visa a proteção dos deficientes físicos e reservar para eles alguns empregos públicos. Assim, deverá o serviço público reservar alguns cargos de tais pessoas, estimulando essa sua ocupação e dando exemplo à iniciativa privada. Ué, tá repetindo de novo a coisa. Essa é engraçada, essa apostila. Ela tá repetindo parágrafos que tinha acabado de falar. Eu já vi um monte de vezes isso aqui na apostila. Bom, o percentual, portanto, será de 20% das vagas e em todo o concurso público, se houver 50, 150 vagas, seria 10% é 15, 20% é 2 vezes 15, 20, 10, 20, 30. Sacou? 20% de 50. Devem ser reservadas. E assim só poderão ser preenchidas as pessoas que tenham deficiências. Naturalmente, a deficiência não poderá impedir o exercício da função. Atenção! Esse limite de 20% é o teto, conforme se deduz da expressão até. Significa que não serão reservadas necessariamente 20% das vagas. Poderá o administrador reservar um número menor de vagas. Local, né? Jamais poderá reservar mais de 20% das vagas. Se o deficiente físico deve ser protegido, nem por isso se há de produzir uma discriminação tão favorável a ele. Né? Equidade. Que acaba estimulando pessoas a se automutilarem só para terem facilidades na disputa da conquista de um número privilegiado de vagas em cargos públicos. Mas, muita atenção para que a questão de deficiência física. A aptidão física é uma inafastável condição de desempenhar as funções dos cargos e se o cargo exige alguma qualidade de força ou movimentação física, a pessoa deve atender a essa necessidade. Uma pessoa com alguma deficiência física feita falta de uma perna, por exemplo, pode ser um excelente assessorista. A falta de uma perna não é adaptação. Não, falando uma coisa que eu estava falando agora há pouco.
Assim, não haverá reserva de 20% de vaga para deficientes físicos, mas nenhum deficiente será admitido em cargo que a sua deficiência signifique inaptidão total ao exercício dessa respectiva função. Parágrafo 3. As universidades e instituições de pesquisa científica e tecnológica federais poderão prover seus cargos como professores técnicos e cientistas estrangeiros de acordo com as normas e os procedimentos desta lei. Essa disposição, embora procedente à reforma administrativa, foi inteiramente agasalhada por ela com a emenda 19, sei lá o que. Tornou-se possível que os estrangeiros venham a ser funcionário público. Agora, permite-se que a lei discipline o ingresso do forasteiro na administração pública e com o objetivo é exatamente esse: possibilitar a professores e técnicos e cientistas que possam ser importados e possam contribuir para o aprimoramento tecnológico do know-how no Brasil, né? Ou seja, só querem que os carinhas usem sua inteligência para fazer o para se parecer mais esperto. Não, ou fazem. Droga, não consigo pensar. É, queremos que eles ensinem suas coisas com a tecnologia que eles aprenderam lá nos outros países. Artigo 6. O provimento agora finalmente vai falar direito do provimento. Agora estava falando dos requisitos, né? No 5. Agora tá falando do provimento finalmente. Tipo, esse era pra ser o vídeo dos movimentos, só agora que tá falando dos movimentos, depois de 12 e 15 minutos. Maluco, né? O provimento dos cargos públicos far-se-á mediante ato de autoridade competente de cada poder. O provimento é o ato pelo qual a autoridade competente declara o cargo preenchido. Competente, que será a autoridade definida pela organização administrativa, tipo um presidente ou um ministro, porque o ministro pode ser delegado do presidente. O presidente pode delegar para dar o provimento para as carinhas mais baixas, sabe? Artigo 7. A investidura do cargo público ocorrerá com a posse. Investir no cargo público significa entrar ou tomar conta ou ocupar um cargo público. A pessoa nomeada para cargo público está qualificada legalmente a ocupá-lo, mas precisará entrar no cargo para que se complete o provimento. Se a pessoa é nomeada ou promovida, mas antes de entrar no cargo ela decide desistir e aí desinteressa-se pelo cargo, o provimento não terá sido aperfeiçoado. A investidura aperfeiçoa o provimento, e quando se dá aperfeiçoamento é quando a pessoa toma posse. Eu não sei por que estão chamando essas coisas de aperfeiçoamento, né? Quando a pessoa toma posse do seu cargo, ela estará ao mesmo tempo ocupando seu cargo, sendo investida em seu cargo. Sobre as formas de provimento, elas começam a aparecer lá, a listinha, no artigo 8, que nem eu falei. A forma de provimento do cargo público. Várias são as maneiras pelas quais os cargos podem ser providos. Primeiro é a nomeação. Daí tem uma explicaçãozinha legalzinha na apostila. A nomeação é o ato de conferir a titularidade de um cargo público a alguém. Há um nome quando se declara o nome da pessoa que ocupará o cargo público, face à nomeação. Declarando-se o nome de quem o conquistou, aquele cargo faz o provimento do cargo público. Mas sobre a promoção, ser promovido significa alcançar um degrau superior de carreira. O funcionalismo público é estruturado em degraus, ou seja, numa organização que permite ao funcionário alcançar cargos melhores, com mais responsabilidades, a maior remuneração. Assim, o é para que o funcionário se sinta estimulado a dar sempre o melhor de si e que se empunhar para merecer um cargo superior na promoção. Quando vagar um cargo superior, será ele preenchido e não por concurso público, mas como uma promoção de um funcionário de cargo inferior. Assim, o provimento do cargo superior se dará pelo funcionário do cargo inferior, que será promovido. E agora só um momento para eu verificar se a minha ainda tem tinta na minha caneta. Pronto, tem tinta sim. Dá para fazer mais umas 3 páginas. A promoção pode ocorrer com base em dois critérios: por merecimento ou antiguidade. Merecimento e antiguidade. Merecimento e antiguidade. O merecimento será apurado em função da dedicação e a capacidade do funcionário, e a antiguidade será apurada por seu tempo no cargo serviço público. Daí acho que essas coisas estavam meio que escritas na lei, mas elas foram revogadas. Outro meio de provimento é a readaptação. Se o funcionário perde sua capacidade para realizar o trabalho que vinha fazendo e, de repente, não tem mais condições de desempenhar aquele mesmo serviço, imagine a ascensorista que perca as duas mãos. Uau! O funcionário poderá ser colocado numa outra tarefa para a qual será readaptado. Assim, a readaptação é a investidura de um funcionário em outro cargo mais compatível com sua capacidade. Naturalmente, o funcionário será submetido a uma inspeção médica. O importante é que, com a readaptação, o funcionário não sofrerá nem a diminuição e nem aumento de vencimento. Não há diminuição e nem de aumento de vencimento. A readaptação será feita através de uma transferência de remoção.
basicamente. Outro meio de provimento é a reversão. Se o funcionário público se aposente, ele poderá ainda voltar ao serviço público. Imagine que um funcionário público se aposente por doença que tornou o inválido. Depois disso, ele sará e fica curado, em perfeitas condições para o trabalho. Que bom, né? E deverá voltar a trabalhar. Ninguém pode curtir uma vagabundagem sem algum motivo justo, certo? Essa volta de aposentado ao trabalho se chama reversão. Agora, provimento de aproveitamento. Quando um cargo é extinto, o funcionário público fica em disponibilidade, ou seja, fica em casa, ganhando sem fazer nada, né? A função da administração pública. Se a administração pública chamar de volta o funcionário para que ele volte a trabalhar, ocorre o aproveitamento. Assim, o aproveitamento é o reingresso do serviço público do servidor que fora colocado em disponibilidade. E agora a reintegração. O que é isso? Não raro, o funcionário público é mandado embora. Depois disso, pode ocorrer que ele entre com uma ação perante o judiciário e esta declare nula a demissão. E como ficará a situação do funcionário? Simples. Ele deve voltar ao trabalho, já que sua demissão foi anulada. É anular, sabe, anulação de coisas. Uma coisa quando um ato administrativo vira nulo, ele retroage, sacou os coisas que aconteceram dele. Mesma coisa com a lei, mesma coisa com isso aqui. Transitada em julgado a decisão judicial que declarou a nulidade da demissão, deverá a administração readmitir o funcionário, ou seja, ele será reintegrado, mais que isso ainda, o funcionário reintegrado para todos os direitos relativos ao tempo que se esteve fora, os vencimentos que não recebeu promoções também, que podem ser por antiguidade, gratificações também, férias, licenças, prêmios, terceiro, etc. Tudo isso ele pode receber de volta. Receberá tudo, desde que dispõe a Constituição também, dizendo que a reintegração no artigo 41, parágrafo 2, invalidada por sentença judicial, a demissão do servidor estável será ele reintegrado. Será que isso aqui está escrito ainda no parágrafo 42? Isso aqui você deveria verificar se você, pessoa que está vendo esse vídeo, está curioso, Alex. Eventual ocupante da vaga reconduzida de cargo à origem, sem direito à indenização aproveitando um outro cargo ou posto de disponibilidade. E confira ainda que é prevista a hipótese de ocorrer que aquele cargo já tenha sido preenchido com um outro funcionário. Nessa hipótese, se o funcionário que ocupava a vaga que está voltando é reintegrado, ele perderá seu cargo. E não terá nenhuma indenização de direito porque perdeu sua vaga. O cargo apenas poderá ser aproveitado em outro cargo vago. Se não houver outro cargo vago, ele poderá até ficar em disponibilidade sem fazer nada, esperando uma vaga mais recebendo vencimentos. E, para terminar, o último cargo de provimento que está escrito aqui é a recondução. A Caraca, déjà vu da vida. Déjà vu da vida. Só que não tinha déjà vu da vida no meu déjà vu, tá? Sobre a recondução. A outra hipótese em que o ex-funcionário público volta ao serviço público depois de desligado ou exonerado, primeiramente deverá estar vago um cargo, depois disso o funcionário deverá requerer a sua readmissão. A recondução provocará um retorno ao servidor estável, ao cargo que ele anteriormente ocupava e do qual saiu para outro cargo, mas não foi habilitado no respectivo estágio probatório, ou então porque o servidor que o desocupara esse outro cargo acabou sendo reintegrado no cargo, obrigando com isso a volta do sucessor ao velho cargo que ocupava. Bom, sacou? Duas possibilidades aqui. Primeiro, o cara foi lá para outro emprego, mas ele não passou no estágio probatório, não gostou do trabalho, voltou. Daí ele é conduzido voltada, certo? Ou outra possibilidade é que o carinha que tinha saído e deixou o cargo vago para ele ir lá, voltou. E daí ele teve que sair. Daí ele saiu e voltou, reconduziu para cá, né? Enquanto na reintegração, aqui tem um treco de atenção. Enquanto na reintegração, o funcionário será readmitido, recebendo todos os seus direitos relativos ao tempo que estava fora. Na recondução, ele só será readmitido sem qualquer direito de ressarcimento dos prejuízos. E só contará o tempo de serviço de cargos anteriores para efeito de aposentadoria e disponibilidade. Não promoção, sacou? Tchauzinho. Próximo conteúdo sobre a nomeação do RG, sei lá o que, 81